Boa tarde a todos e todas. Eu sou a professora Gabriela Debrelas, professora da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, e este ano presidente do Congresso Acadêmico, que está hoje no seu último dia. Essa é uma das últimas palestras, mas até às 10 da noite teremos atividades. Foi uma semana cheia de palestras, sessões científicas, debates interessantes. Fizemos um congresso inovador, inclusivo e de muita qualidade. Discutimos o tema da pandemia com bastante presença na área da saúde, né? A questão da saúde, pandemia e saúde estiveram muito presentes nos nossos debates, e também falamos de economia e os efeitos da economia da pandemia. Mas vamos discutir também a questão das organizações, os efeitos da pandemia para o trabalho e para as organizações. E nesta mesa, então, Pacto da Pandemia para o Trabalho e Organizações, trouxemos aqui alguns convidados muito especiais que vão discutir como o cenário pós-pandemia deverá influenciar as diferentes formas de trabalho e trabalhadores, se o trabalho centrado em determinadas regiões tenderá a ser revisto e redistribuído, as tendências da informatização serão aceleradas, o home office será institucionalizado, quais os impactos nos modelos de negócios, na ação empreendedora e nas condições de trabalho. Quais os limites, potencialidades e resiliência desse novo contexto? A gente tem que parar para pensar, discutir, refletir. Estamos vivendo tudo isso, né? Então, estamos neste momento da pandemia e temos que trazer esse debate. Como está a saúde mental das pessoas e o emprego? Uma pesquisa do IBGE publicada hoje nos mostra que 530 mil empresas fecharam devido à pandemia. Isso gera desemprego e ainda uma maior precarização dos trabalhadores informais, que sabemos que vivem em condições, trabalham em condições muito, muito, muito ruins. Então, a discussão da mesa de hoje poderia ser voltada para inúmeros assuntos, porque organizações e trabalhadores é um tema aí bastante amplo, mas a gente fez um recorte e eu gostaria de dar as boas-vindas para o Fabrício Cobre-Arbex, que é o secretário de gestão, secretário adjunto de gestão da Prefeitura Municipal de São Paulo, que vai contar um pouco a experiência da Prefeitura Municipal de São Paulo com a pandemia. Também convidamos o professor Sérgio Amade Costa, que vai falar do impacto do home office nas relações de trabalho. O professor Reed Nelson, que vai com o tema da palestra dele, Navegando o Mundo Desencorpado, Cultura e Organização na Pandemia e Além, provocar aí algumas reflexões e algumas provocações. Teremos também a discussão do Renan Calil com o tema Entre o Essencial e o Precário, trabalho dos entregadores via plataforma digital durante a Covid-19, um tema extremamente relevante para a gente discutir. E também a professora Lidiane Cristina, da nossa Superintendência de Tecnologia da Informação da Unifesp, falando do impacto da pandemia na universidade pública e os desafios e potencialidades que isso que a pandemia nos trouxe. Então, eu gostaria de solicitar aos professores que falassem, o tempo de fala é de 12 minutos. Eu agradeço a minha colega, a professora Solange Gonçalves, que está acompanhando as perguntas pelo chat. Por favor, façam suas perguntas por lá, para que a gente possa, ao final das falas dos professores, fazer uma rodada de perguntas com os nossos palestrantes. Então, vamos começar com o Fabrício, que é bacharel em Direito pela USP, economista pela FAAP, com mestrado em Direito de Relações Sociais, Direitos Difusos e Coletivos pela PUC, já foi subprefeito da Vila Mariana, secretário de Estado de Turismo e secretário adjunto da Casa Civil, e atualmente ocupa o cargo de secretário adjunto da Secretaria Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal de São Paulo. Agradeço a todos os palestrantes presentes, dou as boas-vindas e passo a palavra ao Fabrício para que faça a sua fala. Muito obrigada. Bom, primeiro, queria agradecer o convite, em nome da Gabriela, cumprimentar todos aqui nesse nosso painel do Congresso. Para mim é uma satisfação estar presente no Congresso da Unifesp, a qual tive a oportunidade, como subprefeito da Vila Mariana em 2019, né, e começo de 2020, a criar um grande relacionamento, não só com a Unifesp, com a Escola Paulista de Medicina, inclusive um trabalho em conjunto, que foi o Bairro Amigo do Idoso. Então, é uma satisfação estar aqui presente nesse congresso da Unifesp. Acho que o impacto, né, que a Prefeitura de São Paulo,
os órgãos públicos, né, e os órgãos também privados, né, foi um impacto da noite para o dia. O impacto da pandemia mudou a realidade da prefeitura da noite para o dia, né? Então todo mundo foi pego pela pandemia e imediatamente a prefeitura agiu muito rápido. O prefeito soltou um decreto em que suspendia todos os prazos, os atendimentos não essenciais, né, e o máximo possível de preservação da vida, né? Esse foi o conceito que o prefeito, desde o início, vem, desde lá, tendo nessa questão desse enfrentamento da pandemia, né? Preservar a vida não só da população, mas dos seus funcionários, né? Tanto que a gente tem situações bem distintas com relação ao que aconteceu na prefeitura, né? Então, você tem os serviços essenciais, né? Porque a prefeitura, ao contrário de um órgão privado, ela tem responsabilidades e prestação de serviço à população. Então, acho que a gente pode dividir em situações bem distintas. Os serviços essenciais foram os únicos que foram mantidos, em especial a saúde, óbvio, que é o grande enfrentamento da pandemia, assistência social, atendimento de direitos humanos, né, a Casa da Mulher. Esses atendimentos foram mantidos. Os demais não essenciais, aí os serviços não essenciais foram suspensos, né, e os servidores todos foram para dentro foram para sua residência. Você tem os que trabalham num trabalho mais analítico, que a gente pode dizer assim, aquele que já fazia um trabalho muito mais fácil de ser adaptado a ficar em casa, né? Foram todos ficar na sua residência. E a educação, que é um capítulo à parte, né? Todas as aulas suspensas, que também os funcionários da educação também tiveram as atividades suspensas. A gente está falando aí de um corpo de 120 mil funcionários que é a Prefeitura de São Paulo. Mas são 4 situações distintas, rapidamente passando por elas. Os serviços essenciais foram mantidos, como é a saúde, como eu falei, principalmente a saúde, né? Todos os funcionários com equipamento para enfrentar essa pandemia, era o front, né? Claramente, nesse decreto do prefeito, todo o grupo de risco foi enviado para um teletrabalho, né? Grupo de risco é acima de 60, doenças mais sensíveis. Esse grupo de risco, desde lá, está reservado ao teletrabalho, independente da área que ele trabalhava, né? Mas a saúde teve que manter seu trabalho, num trabalho em conjunto com a Rede SUS, inclusive aí a escola, né, o Hospital São Paulo, fizeram um cinturão na ponta, né? Só para ter uma ideia, foram mais de 300 mil pessoas atendidas com pacientes sintomáticos respiratórios nesse primeiro contato, que é a rede básica que a prefeitura faz, né? São quase 1.000 equipamentos, e isso fez com que esse atendimento reduzisse muito a pressão do sistema de saúde, a qual o Hospital São Paulo faz parte. Então, é um atendimento essencial que foi mantido durante a pandemia e um trabalho em conjunto com a Rede SUS, né? E todos os funcionários, obviamente, tiveram que manter as suas atividades com equipamento, com segurança, mas foi a única área que realmente teve o seu trabalho mantido. No caso dos serviços não essenciais, eles foram suspensos, né? Por exemplo, um protocolo numa subprefeitura, um licenciamento, todas essas atividades foram suspensas e foram criados alguns canais de comunicação, via e-mail, via plataforma, via processo digital, para que esse trabalho continuasse sendo feito de forma remota, né? Obviamente não mais presencial. Os funcionários que tinham uma atuação muito mais analítica, de análise, de parecer, de processo, esses todos foram enviados imediatamente para teletrabalho, né? E aí eu acho que entra essa análise também do trabalho de casa, do trabalho na residência, e a educação, que é um capítulo à parte, porque todos os funcionários, as aulas foram suspensas, mas a educação serviu como uma grande rede de apoio às famílias mais necessitadas. Então, toda a distribuição de cesta básicas foram distribuídas quase 500, 600 mil, é um projeto que a prefeitura fez em parceria com o Estado. As escolas foram utilizadas como pontos de distribuição. Pelos dados escolares, do perfil dos alunos, né, a educação tem uma informação que grande parte, mais da metade, não tem acesso à internet. Então, foram enviados materiais impressos aos alunos para que pudessem ter continuidade nas suas aulas, né? Parcerias com o Google, com a TV Cultura, para que a família conseguisse
principalmente na educação básica, a gente pudesse ter algum acompanhamento, né? Agora já foi enviado um segundo livro impresso, né? Um segundo volume, né? A cesta básica foi utilizada às escolas, que elas continuaram abertas com um plantão para exatamente ajudar nessa logística, e o cartão alimentação, né? Que era a merenda que as crianças recebiam, que era fundamental no dia a dia dessas crianças, elas são transformadas num cartão alimentação e enviada para mais de 600 mil crianças, né, para que pudesse dar continuidade a esse trabalho, né? Mas voltando, acho que a questão do teletrabalho, que acho que é o mais importante, né? Esse corpo da prefeitura que foi trabalhar em casa, ele ajudou, a gente houve uma mudança de paradigma, né? Porque havia sempre, existia alguns pilotos na prefeitura, a Secretaria da Fazenda já tem uma parte dela trabalhando há 5 anos em teletrabalho. Havia um embrião também para a controladoria, que são auditores que trabalham com processos, também trabalhar de forma remota. Mas, assim como havia no mercado, no setor privado, também sempre havia aquela resistência, o mito de que as pessoas deixariam de trabalhar como trabalham presencialmente, trabalhando em casa. E eu acho que a pandemia mostrou uma realidade totalmente diferente, né? Os resultados foram surpreendentes, assim, do ponto de vista de produtividade. Houve um aumento na produtividade, né? Há um grupo de trabalho que envolve a prefeitura, diversas secretarias, que fazem esse acompanhamento, que fazem não só relatórios, entrevistas, pesquisas com as pessoas, com as chefias de todas as áreas da prefeitura, e a gente tem um resultado muito positivo, que foi um aumento de produtividade, né? Quebrando um mito, né, que existia na sociedade, não só no poder público, mas no setor privado, de que o trabalho de casa ele não seria tão produtivo como o trabalho presencial. Mesmo com as condições, né, que a gente sabe de enfrentamento aí com a família, com as crianças dentro de casa, eu mesmo tenho um filho de 5 anos, a gente sabe que as crianças demandam atenção, ainda mais as pequenas, mas mesmo com todas essas circunstâncias que a gente teve durante esse período, a produtividade aumentou. Então, acho que o impacto que nós vamos ter pós-pandemia é uma realidade que se instalou, né? O plano piloto ele já existiu, né? São esses 4 meses de pandemia que a gente vivenciou nesses últimos, desde março, em que aquilo que deveria demorar um pouco mais, né? Sempre você tem um embrião, você tem um projeto piloto para aquilo virar uma política pública. O prefeito já pediu, é uma prioridade para ele tem falado muito nisso internamente, para que a gente apresente uma política pública de teletrabalho, né? Porque você envolve estatuto do servidor, uma série de questões que precisam alterar leis, né? Porque uma coisa é uma empresa que pode fazer aquilo que ela quiser da noite para o dia, tudo aquilo que é público, a gente tem que ter uma justificativa, tem que ter uma razão e mudar a lei. Eu acho que isso é um impacto que vai ficar como uma política pública, né, um legado da pandemia, de que esse mito foi derrubado, de que a produtividade ela não existe e ela tem se comprovado exatamente o contrário. Então, é muito importante que essas políticas sejam dadas andamento, e isso vai acontecer na prefeitura, como você tem impactos até de redução de custo, a necessidade de espaços físicos, então isso tudo vai acontecer na prefeitura, né? A grande maioria dos funcionários ainda se encontram em teletrabalho, e isso deve persistir, e acho que é um grande momento para se aproveitar e já apresentar essa política que tem sido pedida e vai ser prioridade aí pelo prefeito. A outra questão que também tende a mudar são alguns serviços, né, que não eram, vários serviços que não eram essenciais, eles foram atendidos de forma remota. Então, se criaram alguns canais digitais. A prefeitura já vinha num processo de digitalização e criação de portais para atender os munícipes de forma remota, que isso traz agilidade, traz transparência, traz conforto para o munícipe. E, obviamente, com a pandemia, todo esse processo foi acelerado, né? Então, a gente descobriu novas maneiras de se trabalhar. Acho que isso que é importante, que a pandemia está trazendo para todos, né? E, obviamente, para a prefeitura não poderia ser diferente. Então, serviços, por exemplo, um exemplo que a gente pode dar, o desbloqueio de senha web, você que cria uma empresa na cidade de São Paulo, você precisa ter a senha web. É uma senha
para você poder emitir nota fiscal. Então, você tem que vir até um posto da prefeitura, da subprefeitura, e desbloquear essa senha presencialmente. O que foi feito? Já havia um processo de digitalização, uma série de programas, mas a pandemia trouxe a necessidade de imediatamente transformar esse serviço em online. Isso foi feito no mês passado, e agora o munícipe não precisa mais vir fisicamente. Então, acho que são essas mudanças que já havia todo um processo de digitalização, uma prioridade. Desde 2019, a gente não tem mais processos físicos novos na prefeitura, são todos digitais, mas a pandemia meio que empurrou isso de uma forma mais contundente, e isso está ajudando também a se criar novos serviços digitais, para que a gente dê conforto e qualidade para o munícipe, né? Também ganhando qualidade de vida e maior condições de trabalho para o servidor, e redução de custos, né? Que é uma prestação de contas para a sociedade, reduzindo os custos de ocupação de espaços físicos, e com tudo isso eu acho que vai ter benefícios muito positivos para a prefeitura e para todos os munícipes da cidade, e acho que isso deve ser refletido não só aqui em São Paulo, mas acho que em todo o Brasil e em todo o mundo, como reflexo dessa pandemia. É isso, o tempo dos 12 minutos eu estou cronometrando aqui, Gabriela, está certinho. Mais ou menos um panorama da prefeitura do que aconteceu, e continuo aqui à disposição para responder perguntas. A gente tentou sintetizar todas as áreas, são muitas áreas, há muita distinção daquilo que cada serviço que a prefeitura faz, mas de forma geral, tentei resumir todas as áreas aqui de uma maneira rápida. Obrigada, Fabrício. Realmente 12 minutos exatos. Agradeço aí o cuidado com o tempo e por trazer essa experiência da Prefeitura de São Paulo, que tem mais de 120 mil servidores, né, cuidando de uma população de 12 milhões de habitantes. Então, se a gente é uma organização, assim como as universidades são organizações, as empresas são organizações, a prefeitura é uma enorme organização com uma complexidade gigantesca, e que teve que aí lidar com uma série de mudanças em tempos de pandemia, onde os servidores essenciais não podiam deixar de trabalhar, mas outras atividades da noite para o dia tiveram que ser, paradas, e a tecnologia entrar para superar aí e conseguir que alguns serviços se permanecessem, né? Então, acho que isso acelerou processos que, como você disse, já estavam sendo encaminhados, e isso acaba trazendo muita mudança, né? Mas, assim, quem não tem acesso à internet acaba se limitando muito por conta de quem não tem acesso. Digo, cidadãos que não têm acesso acabam, às vezes, sendo prejudicados por essa falta de acessibilidade. Mas eu vou deixar isso para a gente discutir um pouquinho depois nas perguntas ao final, mas eu agradeço muito a sua fala. Certamente é um desafio enorme cuidar de tantos servidores e de uma população tão grande aqui na cidade de São Paulo. Obrigada. Gostaria de dar as boas-vindas agora para o professor Sérgio Amade Costa, que vai falar sobre o impacto do home office nas relações de trabalho. O professor Sérgio Amade é graduado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, com mestrado em Ciências Sociais pela USP. É, desde 1985, professor de Recursos Humanos e Relações Trabalhistas nos cursos de graduação e pós-graduação da FGV e sócio-diretor da Amade Consultoria e Treinamento, atuando como consultor e instrutor de treinamentos na área de gestão de pessoas nacionais e internacionais, e tem feito essa discussão do home office recentemente. E dou as boas-vindas ao professor para que fale um pouquinho desse desafio que tem sido o trabalho em casa. Eu, como profissional, mãe de 2 crianças, vejo o Fabrício falando, também tem uma realidade bastante complexa em casa, porque eu tenho filhos pequenos e sinto que estou produtiva, mas estou também muito cansada, exaurida, porque além do trabalho tem os filhos e tem a casa. Então, da noite para o dia, a gente, né, teve que fazer uma grande adaptação, e eu queria ouvir um pouquinho com a sua experiência no assunto. Obrigada, bem-vindo. Obrigado. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, o convite da professora Gabriela, né, para participar desse evento, dizer que eu estou muito honrado de estar participando nesse grande evento da instituição de vocês, da Unifesp. Tá? Para mim é uma honra muito grande. Bom, a minha fala aqui vai ser sobre home office, e eu queria, deixa eu
já introduzir aqui no assunto. Opa, peraí, deixa eu só voltar aqui um minuto, me permitam. Vamos ver se está aqui. Bom, primeiro, já em 2013, eu já escrevia para o Estadão artigos e colocando a questão do home office. Em 2013, eu já alertava as empresas dizendo que home office é uma nova modalidade de trabalho e que ela estava vindo para ficar. Por quê? Por razões econômicas, que geram economia para a empresa, e por razões também do próprio desenvolvimento dos meios de comunicação, da tecnologia de comunicação. Na questão econômica, a gente sempre já havia afirmando isso e mostrando, a empresa, ao praticar o home office, ela tem uma economia no espaço físico, que é um gasto substancial para as empresas, o custo do aluguel, o custo do imóvel em si, e também uma economia na mobilidade de seus profissionais, ou seja, a mobilidade de ir de casa para o trabalho. Você está economizando tanto no transporte, combustível, carro, metrô, ônibus, todos os meios de transporte. Então, a razão econômica já vê a necessidade e a importância de se adotar o home office. E a outra razão é o próprio desenvolvimento da tecnologia da comunicação, que cada vez mais ela nos empurra a nos relacionarmos à distância, a termos as atividades sociais à distância, termos atividades profissionais à distância e assim por diante. Se nós pegarmos a geração que está... Pega uma geração que está agora cursando faculdade. Essa geração, de 20 anos de idade, 19, 21, eles ainda têm essa dualidade. Gostam de várias coisas presenciais e de várias coisas à distância. Então, Eduardo, por exemplo, você pegar para um estudante de graduação hoje e falar que a primeira entrevista que ele vai fazer para um estágio, essa primeira entrevista é presencial, ele já acha estranho. Por que presencial? A terceira, a quarta, se ele for até essa fase, aí tudo bem. Mas a primeira pode ser feita muito bem feita à distância. Eles já estão acostumados assim. Agora, se nós pegarmos essa geração de adolescentes e pré-adolescentes, eles já trabalham em grupo, trabalham em equipe para a escola. Eles estão acostumados, isso não na pandemia, já bem antes da pandemia. Eles fazem o trabalho à distância, cada um conectado com o seu computador e seus colegas nas suas respectivas casas. Já estão acostumados a trabalhar à distância. Para eles é normal. E eles também, esses pré-adolescentes e adolescentes, se divertem à distância, jogam à distância. Então, está lá o seu jogo no videogame, jogam online, jogam com um colega, com um amigo que está em outra cidade, ou em outro bairro, ou em outra casa. Normalmente, é a diversão deles, já estão acostumados. Eu não estou aqui defendendo ou criticando, eu estou mostrando uma fotografia do que é os dias de hoje. A questão dos meios de comunicação, eles nos levam a ter essa relação à distância de uma forma normal. E esses pré-adolescentes, esses adolescentes e os jovens que eu acabei de falar na faculdade, é o que tu vai estar ingressando no mercado de trabalho, nesse ano, no próximo, daqui a alguns anos. Já estão acostumados a viver esse distanciamento. Isso para não falar dos nativos digitais. Hoje as crianças, 2 anos, 3 anos, 1 ano, 4 anos, eles mexem tranquilamente, estão acostumados o tempo todo com esse mundo digital, com esse mundo da distância. E que é o que a gente chama de nativos digitais, que vão ingressar futuramente o mercado de trabalho e as instituições corporativas. Então, a gente sempre vem alertando, o home office veio para ficar. A questão é que o home office agora, ele veio de uma forma impositiva. Aconteceu para muitas empresas que nunca tinham tido experiência ainda de trabalho à distância, do trabalho remoto, do home office.
e aí a coisa também pegou e pegou pesado. Não tinham, várias empresas já tinham tido, aculturando seus profissionais com uma prática de home office uma vez por semana, 2, 3, mas a maioria das empresas nunca praticaram isso e foram pegos de supetão. Então, se a gente pegar o trabalho à distância durante a pandemia, quanto as empresas foram pegas de surpresa, a maioria não tinha nenhuma prática experimentada de home office. Quanto aos profissionais, foram pegos de surpresa. A maioria não tinha nenhuma prática experimentada de home office. Nós estamos falando da maioria. Não é? Agora, pontos fortes nessa história. Temos pontos fortes, mesmo nesse momento, temos a tecnologia. O próprio professor Fabrício, antes de começar a fala dele, nós estamos conversando aqui na sala do Zoom, ele estava falando, imagina 20 anos atrás essa situação de isolamento. É bem diferente da de hoje, né? Hoje a gente tem o quê? Ponto forte, internet, e-mail, WhatsApp, Zoom, Facebook, Instagram e várias plataformas. Esse é o lado positivo desse momento crítico que a gente está vivendo, que a gente consegue sobreviver esse momento tendo tudo isso, né? Graças a Deus. Então, temos, apesar de toda a dificuldade que a gente está enfrentando, temos condições de trabalhar e também de estudar. Agora, pontos fracos nesse momento em relação ao home office, que na verdade são disfunções no home office, não do home office. São coisas que estão afetando o home office. Primeiro, o trabalho à distância, ele passou a ser feito pela maioria das pessoas sem nenhum treinamento e com recursos tecnológicos muito limitados, o que eleva, né, o grau de estresse dos profissionais. Segundo, o trabalho à distância passou a ser feito em um regime de confinamento, bem diferente no home office normal há tempos atrás e como vai ser no futuro. Ou seja, hoje a pessoa passa o tempo todo trabalhando, olhando seu monitor, seu computador, e na hora que ele vai descansar do trabalho, a alternativa que ele tem para o descanso é também a alternativa do computador, da tela. Ele não tem outra alternativa, né? Então, isso é uma outra disfunção gerada nesse momento. Terceiro ponto fraco. O trabalho à distância passou a ser feito em um momento de extrema tensão quanto à saúde das pessoas e à economia do país. Quer dizer, nós estamos no momento em que nós estamos praticando home office, mas extremamente tensos quanto à questão econômica e quanto à saúde, né? Todos temerosos em relação a isso. Isso afeta o nosso trabalho. Outro ponto fraco, o trabalho remoto está sendo praticado em um contexto de mudanças bruscas na rotina das pessoas, com várias novas atribuições, inclusive os cuidados em tempo integral das crianças que não estão podendo ir para a escola. Assim, você na sua casa, você tem uma modificação radical na questão do tempo, do trabalho e do espaço físico da sua moradia. Isso gera estresse nas pessoas quando estão praticando o home office. Quinto ponto fraco, que eu diria, é o trabalho à distância passou a ser feito também por pessoas que não têm as mínimas condições de trabalhar em casa, ou porque não tem tecnologia para isso, ou porque moram em situações sem nenhuma condição de se concentrarem no trabalho, o que eleva o grau de estresse. Tem pessoas que moram numa casa que tem 1 ou 2 cômodos e lá tem 10, 12 pessoas. Como é que ele vai se concentrar no trabalho? Como é que ele vai praticar de forma produtiva seu home office? Tem pessoas também que têm 6, 7 pessoas, 5 na mesma casa e um único computador, se é que está funcionando adequadamente. Então, fica meio que impraticável praticar o home office, né? E o último ponto fraco que eu queria destacar, fora outros existentes, o trabalho à distância passou a ser feito de uma forma radical, sem dar a possibilidade das pessoas se encontrarem pessoalmente em nenhum momento, o que eleva o grau de estresse dos profissionais também. Ou seja, num período de home office, num período de normalidade da sociedade, a pessoa pratica o home office
Então, ela está trabalhando na sua casa, mas se ela tiver necessidade de ter uma reunião presencial na empresa, o que é comum acontecer, ela reserva uma sala e eles se reúnem lá. Hoje, isso não está sendo permitido devido à pandemia. Então, é uma situação que realmente também aumenta, eleva o grau de estresse dos profissionais. O que eu acredito piamente é que, apesar de tudo isso, as pessoas estão vivenciando um home office de uma forma distorcida. Na hora que essa pandemia passar, na hora que nós superarmos essa crise, vamos superar, com certeza, nós teremos o quê? Um retorno a um home office de forma mais natural, normal, e as empresas que nunca praticaram isso, que agora passaram a praticar de forma impositiva, vão passar a praticar também o home office, vão dar continuidade disso, só que dentro de um contexto muito mais produtivo e muito menos estressante. Pelo contrário, não é gerador de estresse, ou seja, um home office muito bem arquitetado, muito bem planejado e tudo mais. Então, eu não tenho dúvida, veio para ficar. O que a pandemia fez é que as pessoas passaram a ter essa experiência num momento extremamente crítico. Mas a gente vai estar aprendendo, como estamos, lição com isso, sabendo que percebemos que muitas coisas a gente fazia presencialmente que não eram necessárias. Pode ser feito presencialmente, mas que não é necessário. Dá para ser feito à distância, gerando economia para todos os lados, para a empresa, para o profissional, menos desgaste, etc. Só que isso, no momento de normalidade, vai ser muito mais efetivo, muito mais produtivo e muito menos estressante. Hoje a gente vive um momento realmente de disfunções no home office. Era isso que seria o que eu queria falar, pelo menos nesse primeiro momento, e estou aberto também a perguntas. Muito obrigado. Obrigada, professor Sérgio Amadi. A gente vai fazer perguntas ao final. Apenas duas observações. Realmente, acho que em termos de mobilidade, tem pessoas que ficavam 1h30, 2, às vezes, para irem para o trabalho, 2 para voltarem. Ou seja, a questão da mobilidade em São Paulo é uma realidade muito significa, né, uma mobilidade que leva muito tempo, né, para as pessoas se deslocarem. Então, acho que a questão do home office também traz esse ganho de mobilidade, fora a questão ambiental, que acaba sendo muito beneficiada, porque a gente não emite gases, etc. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que me preocupa, que eu acho que a gente vai poder aprofundar depois, é o limite da vida do trabalho e o limite da vida privada, né? Quando tudo se faz no mesmo ambiente, como evitar que o trabalho não entre na nossa vida privada, como estabelecer os limites de horário, isso me parece que vai ser um desafio muito grande. Então, vejo benefícios, mas vejo também que temos variáveis aí para nos preocuparmos em relação a isso que vai caminhar no pós-pandemia. Também acho que muitas empresas, eu vejo assim, pelos meus também orientandos, meus alunos, né, vendo como eles estão trabalhando, continuam seus estágios em home office, ouvindo eles falarem, eu vejo que eles veem coisas boas, mas também o limite do que é privado, o que é trabalho naquele momento acaba sendo mais difícil. Mas isso acho que a gente pode aprofundar. Agradeço muito a sua fala e seu tempo aí também bastante controlado. Eu acho que agora vou trazer uma fala que vai, de certa forma, trazer aí uma análise muito interessante também para a questão do trabalho presencial versus virtual. Eu dou as boas-vindas ao professor Reed Nelson, professor titular na Moody College of Business da University of Louisiana, e possui Bachelor of Arts pela Brigham University de Utah, com mestrado em estudos latino-americanos pela mesma universidade e doutorado em comportamento organizacional pela Universidade de Cornell. Atua principalmente nos temas de cultura organizacional, redes sociais, empreendedorismo, gestão compartilhada, e é docente também do mestrado profissional em administração da Fundação Dom Cabral. Professor Reed, seja muito bem-vindo. Gostaríamos de ouvir um pouco as suas reflexões sobre esse tema tão relevante. Ok. Obrigado pelo convite. Espero que esteja me ouvindo, né? Sim. Estava tão interessante que eu não sei se eu esqueci o que eu ia falar, mas eu vou tentar. Eu vou tentar, talvez, contextualizar um pouco
o que nós todos estamos passando. E nós estamos passando todo mundo com que eu falo, esses desastres assim generalizados, é interessante porque todo mundo acaba experimentando a mesma coisa e de uma forma meio que similar. Eu acho que se nós olharmos os primórdios da humanidade, e eu contesto o fluxo, aquilo que nós passamos nos últimos 1,5 milhão de anos, eu acho que vai facilitar um pouco entender o que nós estamos vivenciando agora. O meu entender, baseado na antropologia física, é que o ser humano existe mais ou menos do jeito que a gente está, existe há mais ou menos 1,5 milhão de anos. Acontece que, nesse 1,5 milhão de anos, pelo menos 1,250 milhões, nós passamos em pequenas bandas, fazendo caça e colheita. Então, um grupo de mais ou menos 30 a 35 pessoas, todos intermarried, todos vindo da mesma genética, todos parentes, todos vivendo junto, ficava rodando para lá, para cá, e vamos até a bananeira ver se a gente acha alguma coisa, vamos ver se a gente caça algum bicho, se a gente pesca alguma coisa. E nós, então, como seres humanos, temos 1,2 milhão anos, pelo menos, só rodando por aí. Só rodando por aí. Se na pandemia você está um pouco atribulado, não é à toa, porque nós não fomos feitos para ficar fechado entre 4 paredes, que no caso, aliás, eu vim de Louisiana, eu tinha um apartamentinho lá, e eu estava ficando doido. Eu corri para o Brasil, fiquei na chácara, que pelo menos eu posso passear pelo mato, né? Então, nós não fomos feitos para aquilo que nós estamos vivendo, e não só em sentido do uso do espaço, mas especialmente nesse sentido de nós lidarmos com pessoas ao nosso meio. Toda a economia, toda a interação social era confinada a esses grupos pequenos. E o ser humano foi feito dessa forma. Aí o que aconteceu? Uns 25 mil anos atrás, o homem descobriu que se você faz uns furinhos na terra e coloca sementes nesses furinhos, e essas sementes crescem, em vez de você ficar rodando do pé de banana para o pé para mangueira, para que mais que tem pessegueiro, tem um pé de pêssego aí fora, em vez de você ficar rodando de tudo quanto é lugar, você pode ficar num lugar só, cuidando da terra, e aí a produtividade aumenta. Da mesma forma, você mata a mãe, você fica com os filhos, seja de gato, de cachorro, seja de boi, seja de cavalo, e os filhos não fogem, você da mesma forma, você não precisa rodar, e você fica muito, muito rico em comparação em termos da oferta de caloria que você tinha na maior parte da humanidade. Aí você começa a lidar um pouco com o estranho. Antes da época de agricultura, não tinha contato com o estranho era um monstro. Se você brigava com alguém por causa de uma bananeira e alguém morreu, aí você comia. E a proteína, as calorias da sua vítima era muito mais valioso do que aquilo que era a causa da disputa. Então, na época da agricultura, que é uma época bastante curta, 25 mil anos, que começou a lidar um pouco com o estranho, que começou a ficar um pouco mais parado num lugar só. Beleza, então a maior parte de toda a nossa carga genética, cultural, toda a ambiência em que o ser humano desenvolveu, ela modificou radicalmente não mais do que 300 anos, no caso britânico, e em países como China, Brasil, mesmo o Japão, isso aconteceu numa geração, 2 gerações, aconteceu o seguinte: descobriu-se que se você pega um monte de pessoas que não se conhecem e você coloca numa caixa grande com uma pessoa com chicote, né, que nós chamamos de gerente, ou mais eufemisticamente, hoje em dia a gente chama de líder de equipe, etc., né, que você consegue isso junto com o uso de energia química em vez de energia animal, propriamente dito, você consegue uma
um aumento em produtividade simplesmente geométrica. E nisso aí o mundo inteiro mudou, literalmente num piscar de olho. A humanidade mudou de uma situação onde nós ficamos em caixa com estranhos, num lugar trabalhando, e depois de tarde nós voltamos para casa e lidamos com a vida normal com nossa família. E isso é uma transição violentíssima que a maioria das culturas não se adaptaram ainda. Aí o que acontece? Aí nesse processo de nós estarmos ainda se ambientando em lidar com estranhos num lugar fechado, aí a tecnologia começa a se desenvolver mais e nós começamos a tentar tateando, nós começamos a tentar lidar com as pessoas desincorporadas, lidar com a tela, lidar com uma folha de papel. Aliás, eu fui editor de revista, adjunto anos atrás, depois editor-chefe, e foi muito interessante eu passar literalmente anos recebendo cartas das pessoas para depois conhecer numa conferência esse ser humano que estava associado àquele papel, né? Foi uma mudança de vida simplesmente radicalíssima. Resumo da ópera. Aí chega a pandemia e esse processo já incipiente com os meus colegas, o professor Sérgio, sobretudo, já esboçou para nós. Então, de repente, a pandemia empurra todos nós para uma situação em que, de um lado, nós estamos lidando com chefes e com colegas desincorporados, que já geneticamente e culturalmente não estava muito natural, e agora estão totalmente lá longe, e nisso aí nós estamos de volta em casa com os nossos filhos e cachorro e sogra, etc., mais ou menos rodeando, que é uma combinação simplesmente totalmente antinatural, inusitado, que nós estamos caminhando para isso, mas como eu também disse, eu sou o professor Sérgio, de um lado, a nossa vida, quem está pagando as contas está lá longe, desincorporado, e nós estamos cercados não pela tribo de 30 pessoas rodando pela mata, mas por 4, 6, às vezes, na periferia, 12 pessoas, e nós estamos presos. É um Deus nos acude mesmo. Quais são as implicações disso aí? Bom, eu poderia delongar, pontificar, e assim por diante. Eu espero que a gente talvez consiga debater isso um pouco mais para frente. Mas eu acredito que a gente, entendendo o contexto de nós como seres humanos, eu acho que dá uma certa sabedoria, um certo, quem sabe, alento de saber que o que nós estamos passando é uma coisa meio estranha e que se refere a um nanosegundo da experiência humana, e nós temos muito que caminhar até a gente ficar realmente tranquilo com essa situação. Tenho dito, estou às ordens. Obrigada, professor Reed. Realmente é muita mudança, né? E tem também a questão de como nós estamos acostumados ao contato físico com colegas, ao encontro, né? E que o isolamento não nos permite mais o encontro. Então, somos pessoas do abraço, do beijo, do estar juntos, e essa nova realidade não nos permite mais isso, né? Então, as pessoas têm buscado aí, às vezes, outras alternativas, porque essa falta faz a gente, talvez, em alguns momentos, não estar tão bem, né? Eu acho que a saúde mental das pessoas, o trabalho para muitos é uma estrutura, assim como a universidade é uma estrutura, é um prumo, e a ausência disso pode ter impactos aí na saúde mental de muitas pessoas, né? Então, tem pessoas que moram sozinhas, estão solitárias, apesar de em contato virtual, e tem pessoas que têm muitos familiares na mesma casa e tendo que realizar aí suas tarefas, dividindo um contexto aí familiar que não era antes normal no ambiente de trabalho, né? Então, acho que a gente tem aí várias colocações para a gente aprofundar. Agradeço muito a sua fala. Vamos agora passar a um tema extremamente relevante. O Renan Bernardi Calil vai falar sobre o entre o essencial e o precário, trabalho com 12 entregadores via plataforma digital durante a Covid-19. Então, a gente, enfim, eu confesso que só saio para ir ao supermercado, para ir à farmácia,
mas eu vejo que tem pessoas trabalhando e muitas vezes as que estão trabalhando, fora as pessoas do supermercado, os entregadores, né? Os entregadores de comida, os entregadores de produtos de internet. E eu não gosto do que eu vejo. Eu acho que a situação muitas vezes é muito aquém do que deveria ser, né, em termos de cuidados com esse trabalhador. E ele está lá porque ele não pode ficar em casa, né? A realidade dessas pessoas, elas não podem ficar em casa, elas têm que sobreviver. Muitas delas entraram para trabalhos assim porque perderam o emprego e têm que continuar trabalhando. E as condições são muitas vezes adversas e são necessárias políticas públicas para mudar essa realidade. Então, eu agradeço ao Renan, que é procurador do trabalho em São Bernardo do Campo, integra o grupo de trabalho Plataformas Digitais da Conafret, é doutor em Direito pela USP, integrante do grupo de trabalho digital da Rede de Monitoramento da Reforma Trabalhista e do grupo de estudos Impactos das Novas Morfologias do Trabalho sobre a Vida dos Trabalhadores do Instituto de Estudos Avançados da USP, IEA USP. Bem-vindo, Renan. Vou pedir aqui para você ser ampliado aqui na tela. Não sei se você já está ampliado. Agora, assim. Obrigada, bem-vindo. Gostaria que a gente da sua pesquisa. Bom, boa tarde a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Gabriela pelo convite para participar dessa mesa no Congresso, parabenizar pela organização do Congresso, que está tratando de temas tão interessantes e essenciais para a gente tentar entender um pouco o que está acontecendo com as nossas vidas e o que pode acontecer daqui para frente. Bem, eu organizei um pouco a minha apresentação. Eu vou fazer eu vou conversar com vocês sobre uma pesquisa que eu participei recentemente e porque, como a professora Gabriela disse, o trabalho dos entregadores via plataforma digital, ele está muito presente no nosso dia a dia, especialmente a partir do momento em que a gente passou a ficar mais em casa. Então, existem uma série de questões que se abriram para debater esse tema. Eu vou conversar com vocês agora mais sobre as condições de trabalho dos entregadores durante a pandemia e eu acredito que outros aspectos, outros temas, eles podem ser melhor explorados depois, quando a gente for abrir para perguntas. Então, primeiramente, eu gostaria de explicar, né, o que eu quero dizer quando eu falo de essencial aqui, que são esses dois elementos que eu jogo aqui no começo da minha fala. O trabalho dos entregadores, ele já era essencial, né, até antes de começar a pandemia, porque numa cidade como São Paulo, por exemplo, que tem dimensões muito grandes e tem uma quantidade de pessoas que vivem nela também extremamente elevada, o trabalho dos motoboys, os motoentregadores, ele é essencial para fazer com que a cidade consiga viver. Então, do ponto de vista de transporte de bens, produtos, de uma série de elementos que são importantes para que a vida aconteça, os motoboys já tinham uma relevância muito grande antes da pandemia. E quando começa a pandemia, essa essencialidade eu acho que se mostra mais intensa ainda. Não é por outro motivo que quando o governo federal edita o decreto 10.282, em que ele vai definir quais eram as atividades essenciais que deveriam continuar acontecendo mesmo nos locais em que as atividades, as medidas de distanciamento social começaram a serem implementadas, né? Ele vai definir ali a entrega de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas, que é o que esses entregadores via plataforma digital vão desenvolver. Então, eu acho, até do ponto de vista jurídico, né, em que vai se definir o que deveria continuar acontecendo, o que deveria continuar sendo desenvolvido para permitir com que as pessoas pudessem adotar as medidas de distanciamento social, o trabalho desses entregadores vai ser classificado como essencial. Então,
conforme o coronavírus ele vai se disseminando e vai impactar a atividade econômica e a condição de trabalho de uma série de atividades, a gente vê de um lado que o faturamento de diversas empresas, a professora Gabriela até mencionou no começo na abertura dessa mesa, né, que, enfim, teve um número muito grande de empresas que foram afetadas a ponto de terem que fechar suas portas. Por outro lado, algumas outras atividades tiveram um aumento de demanda, né, que foi o que aconteceu com as empresas que são proprietárias de plataforma digital no setor de entrega. E isso vai afetar, acho que não podia ser diferente, as condições de trabalho dos entregadores. Diante disso, eu faço parte da REMI, né, que é a Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista. Eu e meus colegas, a gente fez um levantamento das condições de trabalho desses entregadores para entender o que estava acontecendo. E o principal objetivo dessa pesquisa foi identificar o que estava acontecendo com o tempo de trabalho, com a remuneração e com as medidas de proteção que estavam sendo oferecidas para esses trabalhadores também, para que eles pudessem evitar o adoecimento deles. Essa pesquisa, inclusive, ela está publicada na revista jurídica Trabalho e Desenvolvimento Humano, e se vocês tiverem interesse, vocês podem acessar que está disponível já. Para a gente começar a conversar, então, um pouco para entender o que está acontecendo com esses entregadores, eu queria iniciar falando do tempo de trabalho deles, né? Durante a pandemia, a carga horária dos trabalhadores, a gente consegue ver aqui, por esse gráfico, inclusive, que ela se manteve bem alta, né? As faixas elas vão tendo algumas oscilações, mas a gente vê, por exemplo, um aumento nas faixas de trabalho entre 7 e 8 horas diárias e 13 e 14 horas diárias. Mais do que isso, a gente também percebe que por volta de 43% dos trabalhadores disse que, enfim, trabalhou até 8 horas diárias e 57% mais de 9 horas diárias, né? Se a gente cruza esses dados que estão nesse gráfico com a quantidade de dias que os trabalhadores desenvolveram essas atividades, 78% dos trabalhadores, por exemplo, disse que trabalhou entre 6 e 7 dias na semana. Usando os patamares mais conservadores, né, desses dois dados que eu estou trazendo, a gente tem um número substantivo de trabalhadores que trabalhavam por semana aproximadamente 54 horas, né, que é um número já bem mais elevado do que a Constituição Federal estabelece como mínimo, que é de 44 horas semanais. Olhando para a remuneração dos trabalhadores, e aqui que é um elemento mais problemático, inclusive, se durante a pandemia a carga horária dos trabalhadores, que era alta, ela se manteve alta, né? A gente tem uma manutenção das longas jornadas de trabalho durante a pandemia, a remuneração desses trabalhadores ela cai. Então, quase 60% dos entrevistados responderam que os seus ganhos caíram durante o período de disseminação do novo coronavírus e a gente tem também uma redução substantiva, enfim, usando aqui como corte, até quem ganhava R$520 por semana, antes da pandemia, mais da metade dos entrevistados, 51%, dizia que ganhava mais de R$520 por semana, enquanto durante a pandemia somente 26% está dentro dessa faixa. Além disso, os bônus que as plataformas também geralmente oferecem para os trabalhadores caíram substancialmente, porque 49% disse que houve uma redução desses incentivos que as plataformas dão e outros 45% disse que esses bônus foram mantidos. Quando a gente cruza o tempo e a remuneração dos trabalhadores, a gente consegue ver um pouco mais detalhadamente como a remuneração deles diminui, né? Então, por exemplo, dos trabalhadores que disse que continuaram trabalhando a mesma carga horária quando comparado antes e durante a pandemia, mais da metade deles também aponta que a remuneração deles caiu, né? Então, a gente tem aí, de fato, uma queda da remuneração, e isso acontece por uma série de razões. Uma é que aumentou o número de trabalhadores ativos nessas plataformas,
E a segunda é o que o valor hora também pago para esses trabalhadores caiu. E daí isso não foi um dado que a gente colheu na pesquisa em si, mas a gente tem uma série de relatos de trabalhadores que apontam que o valor do quilômetro rodado durante a pandemia caiu. E daí aqui, para falar um pouquinho das medidas de prevenção, enfim, pela pesquisa que a gente realizou, aproximadamente 58% dos trabalhadores disse que não recebeu nenhuma medida de proteção por parte das empresas que são donas das plataformas, mas, mesmo assim, a grande maioria dele, né, 96% dos trabalhadores, disse que, por conta própria, acabou adotando medidas de proteção. E aqui são as medidas que os trabalhadores mais adotaram por conta própria, que é o uso de álcool em gel e máscara, sua grande maioria, né? Então, a gente identifica aqui que os trabalhadores, enfim, fechando a apresentação em relação a essa pesquisa, eles continuaram trabalhando longas jornadas de trabalho durante a pandemia, tiveram sua remuneração reduzida e também acabaram tendo que absorver um outro custo para trabalhar, que foi a adoção dessas medidas de prevenção. O que nos leva a um quadro de precariedade. E quando eu falo precariedade aqui, eu estou querendo usar um conceito da sociologia do trabalho, né, que basicamente lida com 3 grandes conceitos, elementos, que é a baixa remuneração, a insegurança sobre a quantidade de trabalho que essas pessoas vão conseguir obter, a baixa margem de controle que os trabalhadores têm sobre a atividade que eles desenvolvem e a ausência de qualquer forma de regulação. Lembrando que as plataformas digitais contratam esses trabalhadores como autônomos, né? Não como empregados. Então, para finalizar aqui a minha fala e devolver a palavra para a professora Gabriela, né? Eu estou tentando controlar meu tempo aqui, acho que ele já está chegando no final. Eu acho que o que a pandemia ela traz em relação a esses trabalhadores, eu acho que ela desvela as condições de trabalho e coloca esse tema como uma questão urgente de ser debatida pela sociedade. Não é possível que a gente continue confiando no trabalho dessas pessoas que se tornaram tão centrais para permitir com que a gente adotasse as medidas de distanciamento, que elas continuem num quadro de uma considerável precariedade, ausência de certeza de ingressos, de quantidade de trabalho. Eu acho que esse quadro que eu expus para vocês, eles de alguma forma são corroborados pela greve dos entregadores, que aconteceu agora no dia 1º e tem uma próxima marcada para o dia 25, em que a pauta de reivindicações deles dialoga totalmente com esses achados que a gente identificou, né? Então, o aumento da tarifa para o quilômetro rodado, fornecimento de medidas de proteção, são elementos que estão ali como pontos de reivindicação principal, e também algumas medidas que foram adotadas pelo MPT no âmbito de ações civis públicas, também tratam desse cenário descrito. Então, eu acho que um dos temas que a gente já tem que começar a discutir enquanto sociedade é como regular esse trabalho para que os trabalhadores possam ter um mínimo de dignidade desenvolvendo esse trabalho que eles realizam. Então, para finalizar, gostaria de agradecer novamente a professora Gabriela pelo convite, pela abertura do espaço e me colocar à disposição para a gente continuar essa conversa com as perguntas que a nossa audiência vai trazer. Muito obrigado. Deixa eu ver se eu estou... Obrigada por trazer esses dados da sua pesquisa. Realmente a situação ela é muito precária e ela já era precária e piorou muito com a pandemia. E eu acho que a gente não pode esperar o pós-pandemia para tomar as ações necessárias para que essa situação melhore. Então, acho que essas colocações certamente a gente vai fazer na hora do debate, das perguntas, o que é necessário em termos de medidas imediatas por parte do Estado, em termos de regulação, para que esse abuso, né, a gente consiga controlá-lo a partir de agora e não esperar o pós-pandemia. O pós-pandemia virá quando tivermos vacina, quando tivermos medicamentos efetivos. E estamos caminhando para isso, mas não vai ser no próximo mês, vai demorar um tempinho ainda. Muito obrigada pela sua apresentação. Agradeço agora e dou as boas-vindas à professora Lidiane Cristina da Silva, que é superintendente da Tecnologia da Informação da Unifesp, professora da área de Informática do Instituto Federal de São Paulo,
tem mestrado em Informática e Gestão do Conhecimento e é formada em Engenharia da Computação pela Universidade Metodista de São Paulo, que vai falar conosco sobre o impacto da pandemia na universidade pública, desafios e potencialidades para a tecnologia da informação. Seja muito bem-vinda, Lidiane, que tem aqui muito a nos brindar com seu conhecimento e a sua experiência de toda a Superintendência de Tecnologia de Informação e agora também no Congresso Acadêmico. Muito obrigada. Lidiane. Lidiane. Suspense. Eu estou sem ela na minha tela. Ela está aparecendo para vocês, pessoal? Tá sim. Ela está aparecendo, mas está congelada. Tá. Tava congelada. E agora ela apareceu ou não? Agora ela sumiu. Tá. Não. Ela Lidiane? estava congelada a imagem. Agora apareceu. Olá, Lídia. Estou te vendo e você está se mexendo. Você está aí. Obrigada. Imagina. Você ouviu a minha fala? Ouvi. Perfeito. Obrigada. Você vê, né? Aconteceu comigo. Então tá, gente. Obrigada, tá? Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E aí eu vou falar um pouquinho, né, do que foi o impacto da pandemia no trabalho, em específico no trabalho da TI da Unifesp, né? E então, vamos lá. Então, falar do impacto da pandemia no trabalho da TI, para mim, foi como uma avalanche, né? Nós, pequenininhos aqui, aquele mundo de demandas chegando para a gente, né? Do dia para a noite. De imediato, foi necessário que tomássemos uma série de medidas, né, para preparar uma infraestrutura básica para os profissionais terem acesso remoto às suas máquinas, ter acesso às ferramentas de uso do trabalho, né? E também ter o cuidado, né, de lidar com essa questão da segurança dos dados, numa rede segura para o pessoal trabalhar, né? E as tecnologias nesse cenário têm se mostrado extremamente importantes para buscar soluções para situações que até 3 meses atrás para nós era inédito, né? Tanto para as questões de ensino quanto para as questões administrativas. A Unifesp, né, ela tem um corpo de servidores, né? Acho que 2.000 dos técnicos administrativos são da área da saúde e, portanto, não estão em trabalho de regime remoto. Mas aí, hoje de manhã, eu peguei o dado com a pró-reitora de gestão de pessoas, a senhora Elaine, eu agradeço, e aí ela me informou que nós estamos em 2.778 servidores nesse regime de trabalho remoto, né, docentes e técnicos administrativos. Então, excluindo o pessoal da saúde, estima-se que 80%, né, da nossa força de trabalho teve que, de um dia para a noite, estar atuando em trabalho remoto, né? Eu falo trabalho remoto, eu não gosto de falar em home office, porque o home office leva a expectativa que tem toda uma estrutura que foi dada pela empresa, né, para você ter um home office em casa, né? O que a gente está fazendo é trabalho remoto. E aí, né, pelo número de pessoas, né, que é muito parecido com o caso que o Fabrício apresentou na prefeitura, né, essas pessoas demandaram uso de videoconferência, ferramentas colaborativas, processos tiveram que se tornar digitais para poder atender à realidade de todos, né? A pandemia também demandou, né, que nós fizéssemos uma série de indicação de ferramentas, tanto para uso administrativo, quanto para a parte de ensino, né? E tudo isso foi feito muito a toque de caixa.
mas assim foi possível fazer porque a Superintendência de TI ela passou por um processo, né, de reorganização da sua estrutura, iniciou no finalzinho de 2018, né, que a gestão da universidade colocou a TI num patamar estratégico. E desde lá a gente vem trabalhando para tornar nossos processos melhores, mais ágeis, trabalhando valores com as pessoas, né, valores para trabalhar em equipe. E eu acredito que todo esse trabalho feito tornou tornou mais possível esse trabalho remoto durante esse período, né? Já estamos no 4º mês e eu acredito que esse trabalho que a gente fez de reestruturação contribuiu muito para que a gente pudesse estar entregando e apoiando a universidade, que não parou nem um dia sequer, né? Então, muitas soluções que nós tivemos, né, foi possível, que eu atribuo também, além da disponibilização de tecnologia, a questão da interação com as pessoas, né, que isso é um mecanismo que não dá para ser substituído, como a equipe estava, acho que em toda a universidade, até o congresso também mostrou isso, que toda essa interação de pessoas ela é necessária e que tecnologia nenhuma pode substituir isso, né? E aí o que eu tenho para dizer também do trabalho é que não é nem que a gente não está se adaptando, né? Eu acho que não é esse o processo que a gente está passando nesse momento. É um processo mesmo de aprendizado. Então, a gente teve que aprender novas tecnologias, novas formas de fazer as coisas, novos fluxos de trabalho. Essas lições, né, elas foram tantas que permitiram que até alguns tabus caíssem por terra. A gente que tinha percepção, né, se me perguntasse há 6 meses atrás se determinada área era possível fazer um trabalho remoto, eu diria que não, mas hoje a gente vê que sim, é possível, né? É possível fazer isso. Então, esse momento ele é de puríssimo aprendizado, tá? Ainda falando, né, do trabalho remoto na TI, eu acho que não é um momento de falar se houve ganho ou perda de produtividade. O momento que a gente está vivendo está se organizando, né, revendo fluxos a todo momento. E o foco é sempre a partir daqui melhorar, né, para que a gente possa desenvolver ainda mais esse processo. E o que eu acho também que é importante nesses 4 meses, a questão de sempre estar atento às pessoas, né, às equipes, e sempre estar aberto para esse aprendizado. E aí, nesses 4 meses, né, foram dados muitos passos grandes em direção à transformação digital da universidade. Eu até brinco, né, que se lá no futuro eu tiver que responder um questionário de gestão de TI e no questionário tiver uma pergunta do tipo quem é que promoveu a transformação digital da minha instituição, eu não vou falar que foi a reitora, que não foi o gestor de TI, eu vou ter que falar que foi o Covid-19, porque foi ele que promoveu, que nos empurrou para adotar mais ferramentas que estavam à nossa disposição e mudar nossos processos. E aí, nesses 4 meses, o que eu vejo é que a gente foi enfrentando um desafio por vez, né? Então, a primeira coisa foi colocar 2.000 pessoas para trabalhar remotamente, como que a gente vai fazer isso? Depois disso, foi tornar disponível, né? A gente suspendeu o ensino num primeiro momento, mas aí vieram a possibilidade de ofertar disciplinas à distância, de forma optativa. Então, a gente teve que prover toda essa dinâmica, né, para os alunos, para os professores.
Aí veio o desafio, vamos colar grau de aluno, como que a gente ia fazer? Então, a gente também superou essa etapa, a gente conseguiu colar grau de centenas de alunos à distância, né? Então, o aluno pôde exercer a sua profissão com seu diploma. Digitalizar processo, assim como a Prefeitura de São Paulo, né? A gente também usa o Sistema Eletrônico de Informações, que é o SEI, e aí ele estava implantado na universidade desde 2017, só que nem todos os processos estavam lá, né? E aí, aos poucos também, a parceria da ProADM, muito ativa, aos poucos foi ajudando as áreas a trazer seus processos para dentro do processo eletrônico, né? Tornar 100% digital um pedido de férias, seja um pedido de trancamento, enfim. E depois veio o desafio da defesa de tese, né? Hoje, como é que a gente ia fazer uma defesa virtual? Então, tinha ferramentas, as pessoas se adaptaram. Então, hoje já aconteceu, acho que mais de uma centena de defesas totalmente virtuais, né? E coisa que não era possível, porque era um custo, às vezes, trazer um professor para fazer uma defesa, com a tecnologia foi possível, né, que esse professor participasse praticamente a um custo zero, né? E assim vai, né? Cada desafio, uma etapa, cada coisa um aprendizado. Veio o congresso também, que foi um super desafio para a gente. Depois a Gabriela pode falar um pouquinho mais. Mas, assim, a gente nunca tinha feito um congresso online e, assim, a gente foi muito feliz na experiência. E o que eu acho é que a gente não vai parar por aí. Acho que nada do que a gente fez foi jeitinho, né, para dar conta de uma demanda. Acho que tudo que foi feito para ficar, né? O que a gente tem que fazer agora é só melhorar ou tornar híbrido quando é possível. Então, eu posso disponibilizar hoje uma colação de grau presencial? Posso, mas se precisar, eu posso fazer híbrido? Também posso. Então, tudo que está disponível, tudo que a gente está fazendo, eu acho que é para ficar, porque a gente está aprendendo e a gente está melhorando, né? Eu falei antes, agora volto a falar aqui, acho que o que o Sheik falou hoje de manhã foi muito bom, né? Que a gente não tem que voltar para o normal que estava, né? Porque o normal não era legal. O normal a gente não estava preparado para sofrer essas adversidades, né? O presente daqui para frente é o que importa, né? Hoje estamos mais preparados e a partir de agora a gente tem que ser melhor e mais forte. Acho que é isso que eu queria trazer da experiência da TI, o quanto que ela foi importante para a instituição nesse momento e como que ela, quando é colocada de forma estratégica, né, na instituição, ela pode colaborar com o desenvolvimento da instituição, de todos os seus processos. E no caso da Unifesp, na área da educação e no ensino e na área administrativa. Tá bom, Gabriela? Acho que era isso que eu tinha para trazer, para contribuir com o debate. Obrigada, Lidiane, pela sua fala. Sim, foi muito... colocou, acho que todos os pontos que agregam aqui ao nosso debate. Certamente eu vejo uma mudança, não que a área de TI não fosse importante antes, mas agora eu acho que ela está num outro espaço dentro da instituição. Isso ficou claro não só na Unifesp, mas de muitas organizações, e essa capacidade de trabalhar com a TI de forma estratégica, né, e não apenas de forma passiva, mas sim com a TI liderando aí mudanças. Eu acho que o que a gente vai ver agora é isso caminhar daqui para frente. Obrigada a todos. Bom, vieram várias perguntas, eu fiz uma certa escolha aqui de perguntas. Eu vou fazer uma rodada, eu vou passar uma pergunta, talvez duas para cada um, algumas perguntas se desmembram, e aí a gente faz uma rodada de respostas, tudo bem? Então, estão todos aqui conectados? Perfeito. Para o Fabrício, que pela prefeitura, né, um pouquinho a experiência da prefeitura, Fabrício, colocaram aqui e aí até tem uma curiosidade, porque a gente também na universidade teve que vivenciar isso, como se deu a mudança do modelo educacional de São Paulo, como é que vocês lidaram, porque nem todos os professores talvez tinham os equipamentos adequados em casa, como foi feito todo esse trabalho junto à rede municipal de educação, os docentes, para o preparo, para a questão dos materiais que seriam distribuídos.
em relação à distribuição dos materiais também, como foi feita a verificação se os materiais chegaram, né? Porque a gente sabe, tem muitos alunos que estão cadastrados, não necessariamente aqueles endereços são os que a criança vive, enfim. Então, se foi feito algum trabalho nesse sentido, de preparar os professores, de treiná-los para esse momento, em especial os servidores de educação, e como foi feita todo o monitoramento de entrega dos materiais. Falo isso porque também nos interessa, porque a gente teve aí um desafio de realidade mesmo, de conexão, de computadores, de realidade aí não só do nosso corpo de estudantes, mas do corpo de docentes também. Para o professor Sérgio, vieram também aqui perguntas muito interessantes, e aqui uma realidade, né? A gente sabe que as pessoas, nem todos têm condições de trabalho em casa, foi colocado, enfim, que às vezes as pessoas têm 10 pessoas, etc., dentro de uma casa, mas quais são as dificuldades reais, né? Assim, nós temos o privilégio de trabalhar em casa, eu, professora, tenho condições de trabalhar em casa, mas a maior parte das pessoas não tem essa condição, e existe aí uma questão de classe dentro dessa realidade, né? Então, um dos pontos é se isso se encaixa, esse mundo do pós-pandemia, do virtual, vai se encaixar mais dentro de uma realidade, de um grupo, dentro de uma sociedade, né, de classes mais elevadas, ou se vai fazer parte de toda do grupo de trabalhadores. E dentro do grupo dos trabalhadores que não tem tantos benefícios, né? Quais são os custos que o home office também vai trazer para o trabalhador? A eliminação da limitação da jornada de trabalho sem contrapartida financeira, né? Então, como lidar com isso, né? O trabalhador tem que manter o emprego, ele precisa manter o emprego, mas como evitar abusos por parte da instituição que fala, olha, agora é home office ou trabalho remoto e essas são as condições, né? A gente sabe que existe aí uma realidade muito, muito difícil para a maior parte dos trabalhadores brasileiros que não têm aí as condições de lutar pelos seus direitos, ou seja, não conseguem se impor dentro de um ambiente de trabalho abusivo, né? E também uma pergunta que eu achei muito interessante, essa redução dado que as empresas não vão precisar de tanto espaço físico, né? Porque elas vão ter trabalho remoto e às vezes a empresa vai organizar, as organizações vão organizar um dia da semana para cada reunião, você não precisa ter todo mundo junto naquele espaço. E a pergunta é, essa redução de custos com aluguel, transporte, combustível não oferece prejuízos à economia da cidade, estado e do país? Acho que é uma coisa, querendo ou não, são recursos que estão aí aquecendo a economia, né? No momento que você não precisa de 5 andares dentro de um prédio, uma empresa não precisa mais de 5 andares, você precisa de 2, é menos dinheiro que você coloca na economia, de certa forma, né? Isso vai para o transporte, vai para o restaurante daquela região que recebia essas pessoas para almoçar todos os dias, e isso traz um impacto na economia, estou falando aqui no pós-pandemia, que é interessante a gente avaliar, e eu trago também essa pergunta. Para o Renan, para o professor Reed Nelson, temos aqui uma observação, enfim, também querendo entender como é com as pessoas que que estão solitárias, né? Como é lidar agora com essa solidão, né? Como essa questão estamos acostumados a viver em sociedade, o contato físico, o contato social, como lidar com isso agora em tempos de pandemia e que vai ficar por um bom tempo ainda em tempos de isolamento. Estamos aos poucos voltando, mas ainda há muito cuidado, temos que cuidar da nossa saúde, temos que ficar em casa e cuidar da nossa saúde, a melhor forma é ficando em casa. E como se lidar com essas pessoas que estão muito isoladas e a questão do trabalhar em casa para as famílias, né? Então, muitos estão vendo o benefício de estar mais perto dos filhos. Então, eu falo, minha experiência, é difícil, é puxado, mas eu estou gostando muito de estar presente, almoçar com os meus filhos, estar pertinho deles, poder ajudar em atividades da escola que eles conseguem fazer à distância porque eles estão numa escola que permite isso, porque eu tenho um computador em casa para eles, então assim, eu tenho uma condição que me permite isso, não é a realidade da maior parte das pessoas, mas eu estou gostando de estar perto deles. Então, as vantagens dessa questão do tempo de aproveitamento com a família, né? Então, você tem o ônus e o bônus do isolamento, queria que o professor Reed comentasse isso. Para o Renan, perguntas aí bem específicas e obviamente sobre a questão, né?
aqui algumas mais específicas, vou lê-la. As plataformas burlam leis trabalhistas ao oferecerem renda extra, bico, mas na verdade sabem, pelo uso do algoritmo, que os trabalhadores estão laborando em tempo integral e para a maioria isso representa a principal e única fonte de renda. Qual seria a solução jurídica para esse tipo de trabalho em contingência? Outra pergunta. Qual a justificativa das empresas para a diminuição da remuneração dos entregadores? Então, você colocou que aí houve uma redução. Então, como elas justificam isso, tá? E a questão aí de como a saúde mental desses trabalhadores, saúde física e mental também, ela é motivo de preocupação nossa, dado que eles estão sofrendo aí uma exposição, né, à Covid maior, porque eles estão nas ruas trabalhando, e também porque eles estão sendo explorados, né, neste momento. Então, como cuidar dessa saúde mental e também em relação à Covid, especificamente, tá? E agora, deixa eu pegar aqui perguntas que vieram especificamente para a Lidiane, e depois eu vou fazer perguntas gerais. A Instrução Normativa 2 de 2018 regulamenta o trabalho remoto. Contudo, foi ignorada e o trabalho remoto não pode ser planejado nos últimos 2 anos. Não pôde, né? Não pôde ser planejado nos últimos 2 anos. Chegamos em 2020 e as desvantagens são frutos dessa falta de planejamento e não do trabalho remoto em si. Então, essa é uma pergunta bem específica também. E também perguntas para todos, se vocês puderem contemplar em sua fala, a gente não vai poder, eu estou aqui falando mais do que eu deveria, é a questão que eu já coloquei um pouquinho, mas aqui vem com mais força, a questão do machismo, a realidade da mulher que, devido ao machismo, cumpre a dupla ou tripla jornada, e nesse momento se vê mais sobrecarregada ainda por ter todos dentro de casa e ao mesmo tempo. Então, se os debatedores puderem comentar a situação da mulher dentro desse contexto, eu também ficaria muito feliz, porque é uma pergunta aqui da nossa plateia virtual. Então, se vocês puderem, em 2 minutos, já tentar responder, na medida do possível, fazer as considerações finais. Eu sei que é um desafio, Hercúleo, mas lanço aí o desafio para os nossos palestrantes. Muito obrigada a todos. Fabrício. Bom, rapidamente, a questão da educação, a gente falou no começo, pelo perfil do aluno da rede, né, que é a educação infantil de 0 a 5 anos na rede municipal, pelo Aprova São Paulo, a gente tinha dados que mais de 50% das crianças não têm acesso à internet, as famílias, e muitas delas que têm 2, 3 crianças, não era possível compartilhar no mesmo equipamento. Então, o material foi impresso, entregue em cada residência. As escolas ficaram abertas e ajudaram nessa comprovação da entrega, exatamente na dificuldade de quem não poderia receber. Os professores, no horário das aulas, foram treinados a fazer aulas ao vivo, né? Ao mesmo tempo que tinha o material impresso, eles estavam disponíveis, aulas gravadas, textos, né? Além da escola ter funcionado como essa logística, não só da entrega das cestas básicas, posto de vacinação, o cartão alimentação. Então, as escolas, a área administrativa ajudou nessa efetivação da entrega do material, e os professores foram treinados aí para também, ao mesmo tempo, dar essa complementação por vídeo aos alunos que poderiam acessar. Rapidamente, dando uma pitada no do Sérgio, até pela minha passagem pelo turismo, a questão da economia, eu acho que tem um fator positivo, a descentralização. Então, aquele funcionário que mora na cidade de Tiradentes, que mora na Capela do Socorro, ele almoçava todo dia no centro. Realmente o centro ele vai deixar de consumir, mas ele vai consumir lá na cidade de Tiradentes, na Capela. Quer dizer, você descentraliza a economia, você tem um ganho de descentralização e um ganho coletivo do trânsito, né? Menos pessoas circulando, né? E essa questão do machismo, eu, como um homem, me considero um homem de uma geração um pouco mais participativa, né? Eu tenho ficado muito com meu filho, dividindo as tarefas, né? Mas é muito importante que o homem também participe da vida doméstica, né? Mas infelizmente a gente sabe que não é a realidade de muitas casas. Um prazer imenso o convite, estou à disposição. Muito obrigado, Gabriela. Em seu nome, agradeço a todos da Unifesp e contem sempre comigo aí para qualquer tipo de evento. E aos meus amigos aí e amigas que participaram. Muito obrigada, Fabrício. Professor Sérgio. Aqui. Bom, eu gostaria
rapidamente, só para responder a primeira questão, o home office vai se encaixar só para as classes altas, né? Classes mais altas. Deixa eu só ver se eu consigo rapidamente aqui compartilhar uma imagem, uma charge, que diz muito. Isso aqui diz muito o que eu quero dizer, né? Pode dar certo para muitos, né? Mas não para todos. Quer dizer, aqui é um estudante podendo estudar à distância, e aqui é o estudante pobre, a condição dele, né? Isso é fato, é uma realidade, só que a gente tem que ver o processo histórico. Quando a gente está falando em home office, acabando a pandemia, vai voltar a ter home office em empresas já estruturadas, no sentido que a professora Lidiane muito bem colocou, ela disse tudo. Uma coisa é trabalho remoto, outra coisa é home office, algo estruturado e tal. Empresas vão fazer isso, vão continuar, só que ainda para classes mais privilegiadas. Só que a história mostra que, aos poucos, as classes menos favorecidas vão também, depois, ingressando nesse modelo, vão tendo condições de ter internet, coisa que não tem hoje adequada, vai ter. Há 30 anos atrás, uma criança estudar na escola, ela não tinha caneta, não tinha papel, não tinha lápis, não tinha nada. Hoje a prefeitura dá isso, o governo consegue dar isso. Estou falando para crianças mais pobres. Como vai ser no futuro? Essas crianças vão ter tecnologia, vão ter seu computador e assim por diante. Então, o que eu digo é que a gente está num início de um processo e a gente tem que se adequar a isso. Quanto aos custos que o meu home office vai trazer para o trabalhador, já é fato, não vai ser, já vem essa questão, já desde o início da década de 10 aí dos anos 2000, que o que vai ter que ser feito, e já está sendo feito, é a legislação trabalhista se adequar a esse novo modelo de trabalho. É uma nova forma de trabalho, não é a única, mas ela não é um modismo, é uma forma de trabalho. E a legislação trabalhista, eu não tenho dúvida, ela vai se adequar a isso, fazendo com que o trabalho seja remunerado, seja adequado. Quem paga o quê se estou trabalhando em casa? Quem paga a internet? Quem paga a luz? É a adequação da legislação. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. E quanto à terceira questão, o professor Fabrício respondeu já. É a descentralização, quer dizer, para aqui, começa ali. É isso que vai acontecer. A economia vai continuar a girar da mesma forma. Tá? Eu gostaria de agradecer, ter tido a oportunidade aqui de expor para participar desse mega evento da Unifesp. Como a professora Lidiane, a professora Gabriela já tinha ressaltado, a questão da tecnologia possibilitou esse evento de tal magnitude que eu acho que, se fosse presencial, não ia ter conseguido. Então, eu queria agradecer muito o convite, fiquei muito honrado e obrigado. Obrigada, professor Sérgio. Realmente, nós não teríamos essa possibilidade de encontro e de conexão de tantas pessoas de todos os campos do mundo, do Brasil. Tem pessoas de fora participando e de todo o Brasil participando, se fosse presencial. Então, a gente tem que tirar muito proveito dessa realidade. Agradeço. Professor Reed Nelson, se puder comentar a questão da família, do contato com amigos, enfim. Opa, sim, as ordens. Começo de assunto... 2 minutinhos para a gente depois passar para a Lidiane, só controlar o tempo. Obrigada. Agora? Pode ser? Ok. Dê graças a Deus que você é brasileiro para começo de assunto, tá? Porque quem está nos Estados Unidos velho, que os filhos nem querem saber, como não queria saber dos meus pais quando eles ficaram velhos, encardido, esse pessoal, sim, na pandemia, é uma tristeza imensa e depois vai parar de ficar entubado e 58% dos entubados não volta, e isso sim é triste. No Brasil, como tem não só a família nuclear, que é robusta, mas a família extensa, você ainda tem o luxo de... Você não tem aquele cheirinho, você não tem o churrasco, essas coisas. Aliás, não tem uma boa parte do aumento na pandemia, por causa que as pessoas
de família extensa não estão conseguindo, não estão tendo a disciplina de se separar, né? Mas você ainda tem, e é impressionante, não é só que todo mundo, mesmo o pessoal, no meu segundo casamento, eu fui abençoado com 13 cunhados, e não é uma família, vamos dizer, modesta, eufemisticamente dizer que não é uma família rica. E então eu tenho uma boiada de sobrinhos e não sei o que mais. Mesmo os mais pobres deles, tá wire, tá alguma conexão de eles conseguem. Então eu diria que nessa parte o solidão, claro que é difícil, mas comparado com muitos contextos sociais desse mundo, vocês podem dar graças a Deus. Segundo ponto, uma sugestão que eu faria. Eu fui para a Universidade de Louisiana, estava no Brasil por quase uma década depois que me aposentei nos Estados Unidos. Fui para a Universidade de Louisiana em agosto do ano passado e a minha esposa ficou em casa com 2 cachorras enfermas, uma com câncer, outra com 16 anos. E eu já estava em isolamento social em Louisiana, numa instituição nova, já no ano passado, em agosto. Então, essa jornada, ainda que eu consegui voltar para o Brasil em abril, quando nós fomos remoto. Resumo da história, uma coisa que eu percebi, que eu estando lá longe, solitário, triste, que eu acabei reaching out. Eu ligava o meu aluno, que normalmente eu não queria nem ver aluno pintado, né? Ainda mais esse aluno. Puxa vida, quando ele queria fazer uma reunião Zoom comigo, eu dava graças a Deus. E eu fiquei perguntando da vida dele, assim por diante. Outra coisa, chegando no Brasil, normalmente eu chego no Brasil, levo uns 3 meses para o pessoal saber que eu existo. Ah, você está para cá agora, vamos tomar um cafezinho, etc. Essa vez eu não tinha nem chegado no Brasil, eu já estava marcando live, já a gente me ligando em Nova York, querendo fazer um projeto online e assim por diante. Então, aproveite um pouco dessa situação para sair da toca um pouco, para você estabelecer conexões com as outras pessoas que normalmente você não iria conectar. E nisso aí tem uma riqueza emocional muito positiva, muito boa. Haja visto que a cultura brasileira tende a ser muito insular. Você está lá com a família, com a turminha, enturmado e não tendo os contatos para fora. Então, seriam esses os meus comentários. Obrigada, professor Reed. E só complementando a sua fala, para quem se interessa por esse assunto, Mark Granovetter, A Força dos Laços Fracos, né? The Strength of Weak Ties. Eu acho que a sociologia econômica nunca esteve também tão presente aí com o trabalho de Granovetter para esse momento que estamos vivendo. Passa o link do meu vídeo para eles, vai. Pode deixar. Obrigada, professor. Vou passar agora a fala para o Renan e depois para a Lidiane. Bem, sobre a solução jurídica para o caso dos entregadores, eu acredito que esse trabalho, ainda que se tenha um discurso muito grande de liberdade dos trabalhadores poderem escolher os seus horários e tudo mais, eu acho que os dados que estão colocados aqui é que eles, enfim, se ativam uma carga horária muito grande dentro das plataformas, né? Então, as plataformas elas se beneficiam desse modelo e elas estão tendo algum retorno pela quantidade de horas que esses trabalhadores estão fazendo as entregas. Isso não impede, por exemplo, a aplicação do direito do trabalho. Eu acredito que uma solução jurídica adequada para esses entregadores é a aplicação de um contrato de trabalho sem sombra de dúvidas. Evidentemente que a gente deve reconhecer que o trabalho tem algumas particularidades, mas que a gente se pense em formas de regular isso, né? Eu acredito que é uma questão que é bem intensa nas plataformas e que está muito nas demandas dos trabalhadores, como que o trabalho é distribuído, o sistema de avaliações, os trabalhadores reclamam muito de como as suspensões, os bloqueios das contas deles ocorrem. A gente pode pensar em formas de regular isso dentro do parâmetro do contrato de trabalho. Justamente para que essas questões relacionadas a salário e tempo de trabalho, que são os pilares mínimos que o contrato de trabalho traz, possam estabelecer algum limite da exploração dos trabalhadores.
Em relação à justificativa das empresas, elas não colocam isso, e essa é um grande problema das plataformas digitais, né? A falta de transparência e opacidade com qual elas operam. Então, a falta de informação e de dados diretamente enviados pelas plataformas é um problema muito sério, tanto para os pesquisadores como para os trabalhadores conseguirem entender várias coisas, vários aspectos da dinâmica de trabalho deles. Em relação à saúde física e mental, um outro dado que a gente levantou na plataforma também é que 83% dos entrevistados diziam ter receio de se contaminar com coronavírus. Então, você vê, né, que aqueles trabalhadores tinham todas aquelas características das condições de trabalho que eu escrevi para vocês e trabalhavam, né, com esse medo de contrair o coronavírus. Então, é uma situação muito, muito tensa para eles. E para finalizar, eu acho que a professora Gabriela bem falou, né, para a gente tratar do tema da mulher, na pesquisa que a gente fez, pouco mais de 5% só de mulheres atuavam nas plataformas, mas as condições de trabalho colocam elas em situações bem complexas, né? Então, por exemplo, vocês imaginam que as mulheres que fazem entregas, elas têm um problema muito grave para conseguir ter acesso ao banheiro, né? As pessoas ficam o dia inteiro na rua e elas têm dificuldade, por exemplo, de conseguir usar o banheiro dos lugares que elas estão fazendo as retiradas, tudo. Então, elas têm que se submeter a jornadas longas com limitações de acesso a banheiro. Tem muitos entregadores que usam moto, é verdade, mas uma parcela substantiva faz uso de bicicleta. Então, o desgaste físico para a mulher que tem que fazer o uso da bicicleta também acaba sendo maior. O perigo da mulher conseguir trabalhar à noite e ser assediada, roubada, né? Todo esse contexto que a gente vive no Brasil, que é uma realidade que acaba sendo um outro obstáculo para as mulheres poderem fazer esse tipo de trabalho. Então, como na grande maioria das atividades laborais no Brasil, as condições das mulheres, nesse caso específico, é também mais agravada ainda. Acho que a professora Gabriela pediu para a gente falar, né? Acho que é importante ter em mente essas características particulares para a gente pensar em soluções também quando a gente for discutir a regulação do trabalho dos entregadores. E para finalizar, gostaria de agradecer novamente o convite, a oportunidade de conversar com vocês e poder ouvir também, enfim, assuntos tão interessantes e importantes para o que a gente está vivendo. Obrigado e estou à disposição também para qualquer outra atividade que a Unifesp e a professora Gabriela realizem. Muito obrigada, Renan. Lidiane, para sua fala final. Bem rapidamente, né, sobre a IN que permite o trabalho remoto, né, nas instituições públicas federais. Realmente a Unifesp ainda não adotou, mas como o professor Sérgio falou, né, trabalho remoto é para ser feito com planejamento. E eu acho que estarmos vivendo esse momento agora, né, estamos colhendo vários insumos que vai nos ajudar a fazer esse debate na instituição. Eu tenho certeza que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, na pessoa do Lobo e da Elaine, vão trabalhar para que a universidade possa adotar institucionalmente esse regime e a gente poder propiciar, né, uma qualidade de vida melhor para os servidores e também no caso da eficiência, né, de entregar melhores serviços para a sociedade. Essas duas coisas têm que casar para a gente poder ter um trabalho remoto bem implantado na instituição. Eu finalizo aqui, Gabi, eu só queria fazer um agradecimento bem rapidinho para a minha equipe, bem rápido. Eu vou falar nominalmente o nome dos chefes, né, porque nós somos mais de uma centena, não dá para falar todo mundo, e eu quero que seja repassado aos meus diretores, tá? O Felipe, o Otto e Maurício, muito obrigada, meu assessor, o Alexandro, e a TI dos Campos, que fizeram um trabalho excepcional nesse congresso, o Maurício de Guarulhos, Alex de Diadema, Luiz de São Paulo, Júnior da Baixada, Reginaldo de Osasco, Tiago de São José, Oscar da Zona Leste e o Samir pelo Hospital São Paulo, tá? Muito obrigada por vocês estarem com a gente. Queria também agradecer toda essa equipe, esse timaço da Lidiane. Agradeço muito aos nossos palestrantes pelo tempo, pela generosidade em dividir conosco tanta experiência e tanto conhecimento.
Avisa ao professor Reed que eu já coloquei o vídeo na plataforma, os alunos pediram, já coloquei lá. Agradeço a professora Solange, que nos ajudou com a curadoria de perguntas, eram muitas e a gente teve que selecionar algumas, e ao Michel da TI, que acompanhou a gente nessa sessão. Muito obrigada a todos, fiquem bem, se cuidem e estudem bastante. Acompanhem as aulas a partir de agora, que as aulas voltaram. Quero ver todo mundo nas minhas aulas, e é o pessoal que começou a acompanhar a Unifesp pelo Brasil, que continue acompanhando pelo nosso site tudo que a gente está fazendo. A universidade pública, ela está a serviço da sociedade e ela quer transformar a nossa realidade com a sociedade, tá bom? Muito obrigada a todos e fiquem bem. Tchau, tchau.